A gente está no meio de uma geração de experiências. A gente não quer mais só viajar, a gente quer ter uma experiência transcultural. A gente não quer só comer, a gente quer ter uma experiência gastronômica. Eu lembro que minha mãe estava no salão, isso tem algum tempo, e ela ficou assustada ouvindo a conversa da pessoa que estava ao lado, a pessoa conversando com a Maricuri, falando: eu acabei de voltar de Nova York, eu fiz um passeio incrível, lembra disso, amor? Aí Maricuri: ah, é? A gente alugou um helicóptero e deu a volta perto da Estátua da Liberdade, e depois quando o helicóptero parou, já tinha um piquenique arrumado pra gente, a gente comeu um piquenique ao pôr do sol, e aí depois do nada brotou um violino. Aí minha mãe contou essa história, eu falei: uau, isso é fantástico, não tem nada de errado com isso. A grande questão é, a gente está tão preocupado com a experiência, e a linguagem da nossa geração está tão ligada à experiência, que muitas vezes a nossa fé se torna gourmetizada também. E se a gente não tiver uma experiência dentro daquilo que a gente entende como sendo poder de Deus, a gente começa a avaliar: eu acho que não foi tão bom assim, eu acho que a palavra não conecta tanto assim, eu acho que o louvor não virou como eu esperava que virasse. É quando a gente começa a limitar o que Deus pode fazer, aquilo que a minha epiderme pode sentir. Uma fé sensorial está pautada só naquilo que eu sinto, mas a fé do tipo de Deus tem a ver com aquilo que Deus fala. Não importa o que eu estou sentindo, se Deus falou, vai acontecer. E é sobre isso que eu quero falar, entenda isso em nome de Jesus. Não é esse tipo de fé que Deus espera de nós, uma fé gourmet. A grande verdade é que o tipo de experiência que você busca revela o tipo de relacionamento que você quer. Cara, a gente está vendo conferências se espalhando pelo Brasil e, na boa, a gente tem visto conferências aumentando o número, e eu não acho que esse seja o problema, pelo contrário. Se existem 140 mil igrejas no Brasil, eu acho que tinha que ter 180 mil conferências. É uma expressão da igreja, está tudo certo. Isso não anula quem a igreja é, isso não define quem a igreja é. A grande questão é quando a minha fé se pauta só pelas conferências, se pauta só pelos momentos proféticos, se pauta só pelos ajuntamentos, como aconteceu no Descende. E entenda, existe vida pós-Descende, existe vida pós-conferências, existe vida pós-acampamento. Você está comigo? Sabe, é porque a gente quer experimentar esse poder sobrenatural, e entenda, isso é maravilhoso, mas o nosso desafio não é esse, cara. O maior desafio da nossa geração não é cair no Espírito. O maior desafio da nossa geração é caminhar no Espírito, é ser constante, é entender o propósito pelo qual foi gerado. E é interessante porque eu quero falar sobre isso em plena sexta-feira da paixão. Para a gente entender isso, a gente precisa entender a paixão de Cristo e as experiências pelas quais Ele foi submetido. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Paulo está falando aos Hebreus: olha, a gente precisa manter o nosso olhar fixo em Jesus, porque Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos, gente, alguém pode celebrar isso? Olha o que Paulo está liberando aqui em Hebreus. Paulo está dizendo: olha, Jesus teve alegria em passar pelo que passou, porque Ele sabia o propósito pelo qual Ele fazia o que Ele fez. O que Paulo está dizendo é que Jesus, Ele não chegou até a cruz por um desleixo, Jesus não chegou até a cruz por um engano, não. Jesus chegou até a cruz por um propósito. Ele poderia com um grito ter feito com que todo o inferno cessasse. Ele poderia com uma palavra ter feito com que todos aqueles soldados que vieram contra ele fossem colocados por terra. Mas por que ele se entregou? Porque esse era o propósito da vinda dele. Entenda isso em nome de Jesus. Pela alegria que lhe fora proposta, Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Agora a boa notícia é que logo depois diz: mas Ele assentou-se à direita do trono de Deus. Eu acho que eu falei na segunda semana do Next Wild, citação de um teólogo, que ele fala a respeito disso. Olha, a gente não pode falar de Jesus pela metade. A gente não pode falar da sua morte sem citar a sua ressurreição, porque é enxergar Jesus pela metade. Crucifixos com a imagem de um homem que morreu. Ok, pastor, se tem algum problema com isso? Não tem problema nenhum. A única questão é, você sabe que Ele já ressuscitou, você sabe que aquela cruz está vazia. A gente quer empoderar coisas, a gente quer santificar coisas, e a gente muitas vezes esvazia aquilo que é santo do real significado que tem. Você quer um exemplo? Eu falei sobre isso algum tempo atrás. O poder não estava na cruz, a grande questão não era a cruz, mas Cristo nela.
Quando Cristo foi conectado naquela cruz, se cumpriu toda a promessa que havia sido feita por Deus através dos seus profetas. Quando Cristo se conectou àquela cruz, cara, os céus pararam para ver aquela cena. Você sabe por quê? Porque dos céus eles estavam enxergando o cumprimento de uma palavra que foi liberada desde antes do pecado. A Bíblia diz que o sacrifício já foi preparado antes da nossa queda. O cordeiro já estava preparado. É como se Deus dissesse: eu não quero que você erre, mas se você errar, eu já tenho um projeto, um plano para trazer você de volta. Não era uma opção para Deus viver sem você. Não era uma opção para Deus ter você distante. E eu quero falar sobre isso, sobre o blackout. Mateus 27:45 diz... Ele vai discorrendo sobre tudo o que aconteceu quando Jesus foi crucificado. E em Mateus 27:45 ele diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. De meio-dia às 3 a terra ficou escura. O sol parou de brilhar. Você está comigo? Eu quero trazer um pouco mais de informação antes da gente entrar na palavra novamente. Entenda isso em nome de Jesus. Eu quero entrar agora no momento Wikipedia, ok? Não me deixa sozinho. Vamos construir essa linha de raciocínio junto. Existem dois marcos históricos. Duas pessoas que não eram cristãs. Entenda isso. Duas pessoas que não militavam a favor do cristianismo, mas que falavam a respeito dos efeitos que aconteceram quando Jesus foi crucificado. Olha que interessante. Uma dessas pessoas se chama Talos. Ele foi um dos primeiros historiadores que escreveu no grego koiné. Ele escreveu uma história em 3 volumes sobre o mundo mediterrâneo antes da guerra de Troia até o ano de 109 antes de Cristo. A gente sabe que ele falou a respeito disso não pela sua obra. A obra desse cara não existe mais, o tempo consumiu. Mas existem inúmeros autores que citaram aquilo que ele falou a respeito do dia em que o céu parou de brilhar. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Júlio Africano era o nome de um dos autores antigos que falou a respeito dele. Lactantius, Teófilo, Tertuliano, Justino Marte, Flávio José, um dos historiadores mais importantes da história antiga. Presta atenção nisso. Esse cara, ele relatou no seu livro o seguinte: houve um dia em que o sol parou de brilhar. E eu acredito que isso aconteceu por conta de um eclipse solar. Você está comigo? Olha para mim. Pega isso, cara, em nome de Jesus. Aí um outro autor da época, esse tal de Júlio Africano, inclusive um bom nickname para usar no Instagram, não parece uma parada do dia de hoje? Qual que é o teu Instagram? Segue lá, Júlio Africano. Esse cara, ele foi combater ou indagar o que esse primeiro autor falou, e ele falou assim: sabe, o Talos, o Tulos, sei lá como é que é o nome do cara, ele acha que houve um eclipse solar no dia em que o sol parou de brilhar, mas eu discordo, isso não tem sentido, porque era época de lua cheia, não tinha como existir um eclipse solar. Pastor, onde é que você quer chegar? Cara, eu não estou entendendo nada, eu já boiei, eu estou pensando ainda no lance do Monster Truck que você falou no início do culto. Presta atenção nisso. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: existe na história uma discussão feita há milhares de anos atrás, em que 2 caras que não falavam a respeito de Jesus discutiam o que aconteceu no dia em que o sol parou de brilhar. Sabe o que me chama a atenção? Eles estão discutindo como isso aconteceu. Agora, o que deixaram para a gente como prova é que de fato isso aconteceu. Você sabe o que a gente percebe desde o início? A ciência tentando entender aquilo que Deus faz, mas não tem como explicar, porque ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ei, como que é possível o sol parar? Aí esse cara fala: é impossível um eclipse solar, porque era época de Páscoa, e na época de Páscoa a lua estava cheia. Eu imagino Deus olhando dos céus e falando: ei, não tem nada a ver com o sistema solar, o sol não quis mais brilhar, porque a luz da manhã morreu. O dia em que o sol se recusou a brilhar é o dia em que gerou o marco zero da história. O dia em que o sol se recusou a brilhar é o dia em que o autor e consumador da nossa fé foi colocado sobre o madeiro e o amor morreu. Pastor, o que aconteceu na sexta-feira da paixão? Vou te explicar. O amor morreu. O amor de braços abertos falou: Deus meu, por que me desamparaste? E ele então entrega o seu espírito, e aí a luz dos homens morreu. Sabe o que eu acho maravilhoso? Já falei sobre isso milhares de vezes, mas eu acho que vale a pena conectar, porque talvez alguém está ouvindo isso pela primeira vez na internet, ou você que está visitando a gente. A gente pega lá em Gênesis, olha só que louco isso. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e ele viu que era bom.
E aí você vai lendo e dias depois Deus cria o sol, a lua e os luminares. Você já parou para pensar que a luz brilhou sobre a face da terra antes do sol ser criado? A luz que Gênesis está revelando não fala a respeito da luz do sol, fala a respeito de Jesus, a luz dos homens. Você entende o que aconteceu naquela cruz? A luz da manhã, a luz da alvorada, o Filho de Deus foi morto e o sol perdeu a graça em brilhar. 3 horas de escuridão. Pastor, você acredita que isso aconteceu? Cara, só porque a Bíblia diz que aconteceu, eu já acreditaria. Como um amigo meu diz, na Bíblia eu acredito até na capa, se tiver escrito lá, Almeida Revista e Corrigida, atualizada, nova versão internacional, eu acredito, cara. Mas a história falou sobre isso também. Olha que interessante, tem uma segunda testemunha, se chama Flegão. É um estudioso, e ele escreveu um livro falando sobre esse período de escuridão, no livro que ele fala sobre Pôncio Pilatos. Você está comigo? Diga amém. A gente já vai voltar para a mensagem, para a segunda parte. Ele relatou no seu livro o seguinte: esse fenômeno evidentemente foi visível em Roma, Atenas e outras cidades do Mediterrâneo. Segundo Tertuliano, foi um evento cósmico ou mundial. Flegão, o autor da grega de Cária, escreveu uma cronologia pouco depois de 137 depois de Cristo, em que ele narra como no 4º ano das Olimpíadas de 202 houve um grande eclipse solar e anoiteceu na 6ª hora do dia, de tal forma que até as estrelas apareceram no céu. Houve um grande terremoto na Bitínia e muitas coisas saíram fora de lugar em Niceia. Sabe o que é maravilhoso? A gente lê na Bíblia, a palavra fala, quando Cristo morreu, toda a terra escureceu, o véu do templo se rasgou, houve terremoto, alguns mortos saíram dos seus túmulos e começaram a invadir a cidade santa. Agora a gente lê um historiador cético falando a respeito disso. Sabe o que ele fala? Sabe, no dia em que mataram o tal de Jesus, toda a terra escureceu, coisas mudaram de lugar e era tão escuro que podia enxergar as estrelas de dia. Você sabe o que eu quero comunicar com você, cara? É que de geração em geração, todo mundo vai ter que reconhecer, cara, que não tem como explicar a Deus, mas a gente consegue senti-lo, apesar do nosso entendimento ser limitado. Você está aqui nessa noite, talvez você seja cético, você está me ouvindo, talvez você seja ateu. Eu tenho um desafio para você, cara, abre o teu coração para Deus. E eu tenho certeza, é impossível Deus não te tocar de uma forma sobrenatural. Você está ouvindo isso de alguém que era cético, mas em um dia foi tocado por essa luz, pela estrela da manhã, a luz dos homens. E é sobre isso que eu quero falar. Você está comigo, Beto? Você está comigo, Next? Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que a cruz não foi um engano. Colossenses 1,19 diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão em terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo teu sangue derramado na cruz. Eu lembro que eu falei sobre isso algum tempo atrás e para muita gente foi, sei lá, com uma chave que virou. Pedro está tentando poupar Jesus da cruz. Jesus vira para ele e fala: cara, afasta-te de mim, Satanás. E a grande pergunta é: por que Jesus exorta com tanta fúria alguém que está tentando poupá-lo da cruz? Por um princípio simples: a cruz não era um engano, a cruz era o propósito. Irmão, quem não entende o propósito defende o engano. Pedro está tentando poupar Jesus do único propósito pelo qual ele veio à terra, pelo único propósito pelo qual ele foi gerado. Pedro está tentando poupar não só Jesus, entenda isso, Pedro está tentando poupar toda a criação do seu destino profético. Você consegue imaginar na mente de Cristo, entendendo tudo que era necessário, Pedro está tentando poupá-lo da cruz. Sabe o que aconteceria se Jesus tivesse ouvido Pedro naquele momento? Eu e você não estaríamos aqui. A Bíblia diz que Jesus veio para aqueles que eram seus e os seus não reconheceram, e por esse motivo deu a todos aqueles que nele creem o direito de serem chamados filhos de Deus. Pedro está falando: ei, você não precisa ir tão longe. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem noção da quantidade de Pedros que podem estar cercando o teu chamado? Você tem noção da quantidade de Pedros que podem estar te aconselhando? Você tem noção da quantidade de Pedros que podem estar te ajudando a definir o que você vai fazer nas próximas semanas, as decisões que você vai tomar? Porque sempre vai ter alguém que, por mais que te ame, por não saber o propósito que você tem, vai defender o engano e vai tentar te poupar daquilo que Deus te chamou para viver. Sempre vai ter alguém, irmão, que vai falar para você: cara, você não precisa ir tão longe, você não precisa ser tão radical, você não precisa ser tão intenso, você não precisa se doar tanto, você não precisa servir tanto. Ei, deixa eu te falar, por mais que o discurso dele seja revestido de zelo, o propósito não. Quando a gente recebeu um convite para vir para cá, eu e a Kezinha, muita gente
questionou a nossa decisão. Mano, você está na tua melhor fase. Você prega em vários lugares do Brasil, você tem várias conexões aqui, você está indo bem, cara, sua casa está bem, vocês acabaram de mudar para uma casa incrível. Aí, entenda, eu não me movo por aquilo que é confortável, eu me movo por um propósito que me consome. Jesus prometeu há 3 anos atrás que me traria para a América. Quando o convite vem, eu vou dizer para ele, espera mais um pouco. Quantas pessoas pedem algo para Deus e quando a porta se abre, a gente fala, Jesus, agora está tudo se encaixando, espera mais um pouco. Espera só mais um pouco. Deixa só eu terminar o college, eu me envolvo mais. Deixa só eu ficar noivo, eu me envolvo mais. Deixa só eu casar, eu me envolvo mais. Cara, não tem nada a ver com as circunstâncias. Tem a ver com o propósito que consome a gente. Você está comigo? A palavra já havia sido liberada. Olha o que Salmos 22:7 diz. Olha isso, mano. Salmos. Antes da nova aliança, antes da vinda de Cristo, antes do Novo Testamento, Salmos já falava a respeito do que aconteceria com Jesus. Salmos 22:7 diz, caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, e que o Senhor te liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer bem. Salmos 22:16, o salmista diz assim, cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Uau! Sabe o que eu acho incrível? Presta atenção nisso, em nome de Jesus. A palavra já falava a respeito do que aconteceria. Mas ainda assim, quando aconteceu, alguns duvidaram do que estava vendo. Eu lembro que Ceci perguntou para mim uma vez, pai, por que a música diz que Jesus morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão? Eu sou apaixonado por essa música da Central 3. Alguém já ouviu? Vocês querem que eu cante aqui? Não? Ok, beleza. Deixa para outro dia. E ela cantava essa música direto um tempo atrás. Ela falou, pai, por que diz que morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão? Eu falei, filha, por um princípio simples, entende isso. Você já viu um cordeiro? É um dos animais mais inofensivos que tem. Então, Jesus ele veio como um cordeiro porque ele não veio para se defender, ele veio para se entregar. Agora ele ressuscita como um leão porque quando ele volta da morte, ele vem para exercer governo e autoridade sobre toda a criação. É por isso que eu estou apaixonado nessa série, que pena que ela está terminando hoje. Por mais que essa mensagem talvez não seja mais inspirativa em alguns aspectos, ela é uma das mais teológicas, porque não tem como a gente falar de destino, futuro, propósito, geração, não tem como a gente falar sobre alcançar o mundo, virar tudo de cabeça para cima, se a gente não entender o porquê a gente faz o que a gente faz. Jesus ele não se defendeu, não porque ele não podia, porque ele veio para se entregar. Isaías 53:5 já falava a respeito do que aconteceria. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido. E contudo não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha, diante dos seus tosqueadores, fica calada. Ele não abriu a boca. Cara, entenda isso. A cruz foi o púlpito onde Jesus pregou o amor. A cruz foi o lugar onde Jesus disse de forma bem clara até onde Ele está disposto de ir por você. Se algum dia você se questionar se Jesus te ama, lembra do que Ele fez por você. A tua imagem era que passava na cabeça dele até o final. Tem pessoas que falam, pastor, eu estou tão ferido. Irmão, a minha única pergunta para você é, Jesus te decepcionou? Então coloca o teu olhar nele e esquece os homens, porque a gente não é perfeito. Seja bem-vindo a um lugar incrível de novos começos, mas não procure aqui pessoas perfeitas. A gente tinha que colocar uma placa ali, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Tá todo mundo batalhando, cara, para ser alguém melhor, mas eu tenho certeza que o que você se tornou já é melhor do que aquilo que você era. Você está comigo? Diga amém. No início do culto eu recebi um desenho de uma criança, mano. Eu falei, caraca, velho. Deus está fazendo, mano. Antes de eu me converter, as crianças nem gostavam de mim, cara. Eu chegava no lugar e falava, sabe aquele cara sem jeito com criança? Você fala, aí a criança começa a chorar. Aí o pai fica sem graça e fala assim, ele tá enjoadinho, tá com cólica. Mentira, mano, a criança não gostou de você, cara. Eu era esse cara.
Aí chegava, e aí, tudo bem? Aí a criança fechava a cara e tal. Mano, um menino fez um desenho pra mim, me deu no início do culto aqui. Eu falei, cara, eu vou até guardar isso aqui. Não sei se a Ceci vai ficar com ciúme, porque ela me enche de desenho pela casa o dia todo. Mas olha que coisa incrível, cara. Ele botou, From Isaac, for pastor. Que é isso, hein, Isaac? Onde é que você tá, Isaac? Levanta a mão aí. Glória a Deus, você tá tirando onda, hein, mano? Ele botou, pastor, feliz sábado. Fica com Deus, você é muito legal e eu gosto muito de você. Fica com Deus. Ah, que maneiro. Aqui, bonitinho. Obrigado, mano, tamo junto. Se eu pudesse dar um Red Bull, te dava agora. Entenda isso, cara, em nome de Jesus. Qual que é o projeto da redenção? É manifestar Cristo em nós. É você se tornar melhor do que o que você era. Mas entenda, existe muito mais de Deus por vir. A cruz foi um púlpito onde Jesus pregou o amor. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito é todo aquele pendurado sobre o madeiro. Colossenses 1,13 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Sabe uma das coisas que eu gosto de falar para tentar, de alguma forma, cara, ilustrar para você o que foi a redenção? Entenda isso em nome de Jesus. A vida inteira a gente ouve falar que a redenção teve preço de sangue. Eu quero nessa noite falar para você que é muito mais do que isso. A redenção teve preço de algo muito mais valioso do que sangue. Você sabe qual foi o preço da redenção? Sangue de um filho. Irmão, eu daria o meu sangue pelo meu pai se ele precisasse. Eu daria o meu sangue pela minha mãe se ela precisasse. Mas eu não daria minha filha por ninguém. Eu não daria Cecília por ninguém. Eu não daria Cecília por ninguém que está nesse auditório me ouvindo. Eu não daria Cecília nem pela Kezinha, se fosse preciso. Você sabe por quê? Porque o teu filho carrega a tua genética. Você olha para o teu filho, você se enxerga nele. Você olha para o teu filho e você vê a esperança de você numa versão melhor do que você é. Você quer que ele viva coisas que você não viveu. Você quer que ele vá a lugares que você não foi. Você quer que ele aprenda coisas que você não aprendeu. O teu filho é a expressão e a manifestação de quem você é. Cara, filho, eu acho que é a expressão talvez mais palpável do que significa legado. Cara, a redenção foi muito mais do que preço de sangue. A redenção foi preço de filho. A Bíblia diz que Deus pegou o seu único filho e entregou para ter cada um de nós junto dele de novo. Esse é o Black Friday, o dia em que o amor morreu e o sol parou de brilhar. Mateus 27:37, vocês estão comigo? Diga amém. Vamos aumentar em nome de Jesus, cara, a celebração. Celebra isso, pastor. Você está falando o tempo inteiro de algo que eu já sei. Eu sei, mano, mas a palavra nos ensina que todas as vezes que Jesus falava, manifestava a palavra, vida ela é liberada através disso. Sinais e milagres sobrenaturais aconteciam. Ei, existe vida de Deus fluindo aqui hoje. E eu quero que você flua comigo, cara. Mateus 27:37 diz, por cima da sua cabeça colocaram escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, por que não salva a si mesmo? Por que você não desce dessa cruz? Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. E eles diziam entre si, salvou todos os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, então desça agora da cruz e creremos nele. Tudo que Salmos dizia a respeito do que aconteceria, aconteceu. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se Deus tem compaixão dele, ele não disse que é filho de Deus, igualmente insultava os ladrões que haviam sido crucificados com eles. E a palavra de Deus diz, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde, e por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz e disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Ei, irmão, você está vendo aqui um momento em que Jesus não chama Deus de Pai. Jesus não chama Deus de Pai nesse momento. Você sabe por quê? Porque revestido de pecado, do meu e do seu pecado, ele não tem mais acesso ao Pai, porque o Filho de Deus se tornou pecado para que todos os pecadores pudessem se tornar filhos de Deus. Ele está agora manchado de pecado, ele está agora cheio de angústia, ele está revestido agora de doenças, enfermidades, e agora ele não fala mais com Deus, chamando de Pai. Ele fala, Deus, por que me desamparaste? Pela primeira vez, o verbo da vida se desconecta da vida de Deus. Ele está prestes a invadir o inferno. Cara, isso é muito louco. Eu sou apaixonado por falar sobre isso, mano.
E na boa, se não for para ministrar isso para jovens, eu não quero pregar para jovens mais. Se não puder falar sobre isso no meio das nossas séries, eu não quero pregar em séries mais. Se não for para lembrar disso no meio das nossas sextas-feiras, eu não quero falar mais, cara. Porque esse é a única coisa que traz sentido à nossa fé. Entenda isso em nome de Jesus. Essa é a base da nossa fé. Um Deus tão grande se tornou tão pequeno e morreu no teu lugar para poder habitar dentro de você. A lógica não explica isso, a física não explica isso. Deus meu, por que me desamparaste? Agora o filho desconecta do pai. É o que a palavra diz, cara, olha que louco isso. O unigênito do pai, ou seja, o único filho de Deus, agora se torna primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Jesus abriu mão de tudo que ele tinha para compartilhar com você tudo que ele tem. Isso é maravilhoso, cara. E a Bíblia vai dizendo e vai seguindo, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou. E quando alguns que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando por Elias. E aí começaram a tentar dar para ele vinho, numa esponja embebida com vinagre. Outros disseram, cara, deixa ele em paz, deixa para ver se Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado mais uma vez em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele mesmo momento, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso que eu acho mais louco, e eu finalizo essa passagem aqui. Quando o centurião e aqueles que vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Uau, isso é muito forte, cara. Depois que ele parte, eles percebem, era o Filho de Deus que estava entre nós. E esse é o que me consome a pregar para a minha geração. Presta atenção. Eu não quero que você perceba aquilo que Deus tem para você depois que as janelas se fechem. Eu não quero que você perceba o chamado que Deus tem para você depois que o teu tempo passe. Eu não quero que você perceba o propósito que Deus tem para você depois que o time passou, cara. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, cara, existe um propósito de Deus para você. O evangelho, quando chegou na tua casa, não termina em você, começa em você. O evangelho, quando chegou na tua família, não termina na tua família, começa na tua família. Você está comigo? Amém? E a boa notícia que eu tenho para você, pastor, está tão down, a gente está falando tanto sobre a morte de Cristo, mas eu tenho uma boa notícia. Sunday is coming, fica tranquilo. Ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que ele venceu o inferno e a morte. Ele venceu todas as potestades, todas as impossibilidades. Ei, Sunday is coming. Jesus, ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Fique em paz, meu irmão, porque tudo aquilo que parecia morto para você, Jesus tem poder de ressuscitar também. Apocalipse 1:12 diz, eu voltei-me para ver quem falava comigo. Olha a revelação, cara. Se eu não me engano, em inglês, na Bíblia em inglês, o livro de Apocalipse é Revelation, não é isso? Revelation é que tipo assim, é a revelação do fim dos tempos. É como o Billy Graham falou um tempo atrás. Eu acho incrível essa frase dele. Já falei umas 10 vezes aqui. Fica tranquilo, eu já li o final da Bíblia, termina tudo bem. Vai terminar tudo bem. Livro de Revelation, capítulo 1, verse 12. Tá indo, daqui a pouco vai. Deixa eu beber um pouco de água aqui, Jesus me ajuda. Apocalipse 1:12 diz, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do teu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, e tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como a chama de fogo, os seus pés eram como bronzes numa fornalha ardente, e a sua voz era como o som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como um sol quando brilha em todo o seu fulgor. E aí o profeta diz, e quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. E ele dizia, eu tenho as chaves do inferno e da morte.
Eu quero citar mais 2 versículos e alguns aqui podem falar, pastor, você cita demais esse versículo. Foi mal, mano. Quando você pregar, você muda, beleza? Eu sou apaixonado por eles, cara. 1 Coríntios 15:55, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 2:13 diz, porque Ele nos perdoou todas as transgressões e Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E Ele removeu, pregando-as na cruz e tendo despojado todos os poderes e autoridades, fez de todos eles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Eu vou fechar agora a mensagem. Eu quero, em nome de Jesus, que você me dê toda a tua atenção, porque agora é onde tudo isso aqui faz sentido no teu dia a dia, na prática. Porque talvez você está ouvindo isso e fala, pastor, está incrível essa exposição da redenção. Eu já vi isso em vários musicais de Páscoa, eu já vi isso na Paixão de Cristo, eu já vi isso no Sessão da Tarde na Globo, quando eu morava no Brasil, eu já li sobre isso. Você que veio da Igreja Católica, eu já estudei na catequese. Entenda isso em nome de Jesus, cara. A gente não pode esvaziar o poder do óbvio. Eu estava conversando com um cara essa semana, olha que louco isso. Esse cara, ele é extremamente relevante no que ele faz, ele é um monstro no que ele faz. E ele estava no YouTube, do nada apareceu uma mensagem all-in, ele foi assistir. Ele me mandou um direct, ele falou, irmão, eu nunca ouvi uma pregação na minha vida, apareceu esse vídeo all-in, eu fiquei curioso porque eu gosto de pôquer e eu fui assistir. E eu quero dizer, foi a primeira pregação que eu vi na minha vida e tudo que você falou fez sentido para mim. Eu falei, cara, que top, vamos conectar. E a gente fez um FaceTime, presta atenção nisso. A gente estava conversando e eu falei, cara, eu gosto muito de falar sobre o futuro. Eu falando para ele, eu sou apaixonado. Porque uma vez Deus falou comigo, sabe filho, futuro significa você antecipar o novo óbvio. Futuro significa você trazer para o presente aquilo que todo mundo só vai entender daqui a alguns anos. E esse é o papel que eu tenho para a igreja. Vocês não vão ficar esperando ver o que vai acontecer, vocês vão ditar o que vai acontecer. E quando eu falei isso com ele, ele falou algo que eu achei incrível, cara. Eu senti de compartilhar agora. Ele falou, mano, é muito bom você ter falado sobre o óbvio, eu sou apaixonado pelo óbvio. Você sabe por quê? Como alguém que treina pessoas, como alguém que ajuda pessoas, eu percebo que a maior parte das pessoas não está vivendo aquilo que elas sabem que é óbvio. Porque a gente esvaziou do óbvio o seu poder. A gente acha que porque todo mundo sabe, não tem tanta importância assim. Ele falou, todo mundo sabe que é óbvio que é melhor você se alimentar, mas nem todo mundo quer comer bem. Todo mundo sabe que é óbvio que você tem que se exercitar, mas nem todo mundo se exercita. Eu falei, mano, eu acho que essa é uma das grandes chaves para a minha geração. Todo mundo sabe que é óbvio que Jesus morreu e ressuscitou, mas se a gente não trouxer a nossa memória, essa verdade, a esperança que nos move se dissipa. Ei, todo mundo sabe que é óbvio que a igreja fala sobre Jesus, mas se a gente não entender que isso não faz com que a mensagem sendo falada várias vezes deixe de ser poderosa, tudo muda. Ei, todo mundo sabe que é óbvio que na sexta-feira da paixão alguém vai falar sobre aquele que ressuscitou, mas o meu convite para você é, que tal se nesse ano, a sexta-feira da paixão, acender o teu coração mais do que foi no ano passado? Que tal se no ano que vem, quando a gente se reunir para falar sobre a paixão de Cristo, você estiver queimando mais do que você está nesse ano? O nosso termômetro tem que ser o quão incendiado eu fico quando eu ouço a respeito das coisas de Deus. Será que eu só quero ouvir aquilo que me agrada ou será que eu quero ouvir aquilo que Deus fala? Eu não lembro qual foi o cara que falou sobre isso, mas ele disse algo que é maravilhoso. Ele disse, sabe, se você só quer ouvir do evangelho aquilo que te é conveniente, não é o evangelho que você quer ouvir, você quer ouvir a si mesmo. Entenda isso em nome de Jesus, cara. Jesus ressuscitou. E sabe o que significa? Não tem nada morto dentro de você que consiga resistir ao poder da ressurreição que em você habita. Entenda isso em nome de Jesus, mano. Eu estou falando para pessoas aqui, eu sei que tem pessoas no meio desse auditório que têm lutado contra coisas. Cara, eu recebo direct todo dia. E tem aumentado nas últimas semanas direct de pessoas pedindo ajuda, socorro. Socorro, literalmente. Cara, eu preciso de ajuda, me socorre. Eu falei com o Kezinha, eu tive um sonho essa noite de uma menina que a gente apacentava lá em Niterói. Eu tive o sonho de que a gente recebeu a notícia de que ela tinha desistido de viver. Eu falei com o Kezinha, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Entenda isso em nome de Jesus. A gente carrega a única mensagem capaz de trazer, cara, esperança para uma geração. Coloca isso para fora, irmão, vamos ativar esse vírus. Sabe qual é o meu sonho? Quando eu precisar não ficar pregando mais toda sexta-feira, mas sentar para te ouvir falar, ei, os sinais e maravilhas acompanharão os que creem. Não tem a ver com alguém com o microfone no púlpito, tem a ver com a igreja invadindo as ruas.
a igreja invadindo os colleges, a igreja invadindo os lugares por onde você trabalha. Isso não é virtual, entenda isso em nome de Jesus. Isso não é uma analogia, não. Isso é real, isso é a prática, é o que Deus tem para nós. E é nesse final da mensagem que eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe em que momento o marco zero de Jesus sobre a terra gerou o marco zero de Jesus sobre a nossa história? É quando a gente para de ser lembrado só pelo aquilo que a gente deixou de fazer. Entenda isso, cara, em nome de Jesus. A gente começa a ser lembrado por aquilo que a gente passou a fazer. Você já parou para ouvir alguns testemunhos e já reparou que a maior parte deles falam daquilo que você era e não é mais? Pastor, eu era drogado, graças a Deus não me drogo mais. Pastor, eu fumava, graças a Deus eu não fumo mais. Pastor, eu bebia, graças a Deus eu não fumo mais. Ok, mano, esse é o marco zero, mas o que veio depois dele? Porque falar o que você não faz é bom, agora Cristo quer construir coisas que você também nunca fez. O marco zero que vai afetar a nossa geração não é só quando a gente deixou o pecado. Irmão, em nome de Jesus, entenda, isso é para iniciante. Deixar uma vida de pecado é o primeiro passo após a redenção, mas construir uma vida com Deus é o que Ele espera de nós. O popô, o novo começo, a salvação, o levantar as mãos, o batismo é incrível, é um marco. Você está dizendo para o céu, para a terra, para o inferno: eu tenho um pai, eu tenho um dono, se chama Jesus. O pecado não me prende mais, o inferno não me tem mais. Todo o governo que eu tinha sobre o pecado, eu cedi para Jesus. Existe um dono sobre a minha vida. Ok, isso é bom. Agora Jesus está falando: então, filho, agora que eu já te fiz uma nova criatura, vamos construir uma nova história também. Você já imaginou, cara, 13 anos eu falando sobre o que eu deixei de fazer, eu não faço mais, não. Eu não quero falar do André que parava várias vezes na delegacia porque estava dirigindo bêbado, não. Eu quero falar do André que tem experimentado em casa coisas que nunca imaginou que experimentaria. É essa mensagem que o mundo quer ouvir de você, cara. É o marco zero. É quando a cruz de Deus muda completamente quem a gente é. É quando Deus invisível se torna visível para nós. E o instrumental pode subir, eu vou finalizar aqui. Colossenses 1:12 diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Acompanha comigo. Porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Se você entendesse o que está sendo liberado aqui, se fosse você, eu já estava gritando aqui, irmão. A Bíblia está dizendo que toda a plenitude, todo o poder e toda a autoridade foi depositado nele, mas Ele desejou compartilhar com a criação. A Bíblia diz: Ele antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo teu sangue derramado na cruz. Sabe o que eu acho maravilhoso, cara? A banda pode subir, eu vou finalizar aqui. Você está comigo? Amém? A palavra está dizendo: olha, Deus tem toda a plenitude, poder, autoridade e governo sobre todas as coisas. Nele tudo subsiste, ou seja, nele tudo fica pequeno. Teu problema não tem sentido. Deus olha para o teu problema e a pergunta dele é: por que isso está te angustiando? Você está olhando demais para o que te abate, você está olhando de menos para quem te sustenta. Nele tudo subsiste, toda depressão, todo pecado, toda angústia, todo espírito de morte, toda confusão, toda dúvida. Ei, entenda, todo vazio diante de quem Deus é muito pouco. E talvez você possa olhar para tudo isso e falar assim: cara, é fácil falar disso, mas Deus é poderoso. Jesus, Ele era 100% homem, mas Ele era 100% Deus. No meu caso é diferente, pastor, só eu sei do que eu estou passando. Ei, o que eu quero te falar é que toda a plenitude, todo esse poder, governo e autoridade se diminuiu para encaixar em você. Se diminuiu para caber em você. Então entenda, você pode acessar ou não, mas já está dentro de você. Se você reconheceu Jesus como teu único e suficiente Salvador, ou se você vai reconhecer essa noite, entenda, esse poder, essa autoridade, esse governo e essa plenitude já estão em você. Você tem noção que esse poder, cara, ele é tão forte que quando Jesus ressuscitou, mortos se levantaram no meio das tumbas e começaram a invadir as cidades.
tears in the happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground, music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway, feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear, raindrops whisper secrets true, a hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through, rainbow magic me and you, smiling faces, hearts alight, everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through, rainbow magic, me and you, smiling faces, hearts alight, everything will be alright. Cara, eu creio em nome de Jesus, mano, em 2019 a gente vai viver esse tempo em que pessoas vão começar a trazer testemunhos de coisas que estavam mortas e ressuscitaram. Mano, na boa, eu fico olhando para a função de um pastor de jovens, eu acho muito parecida com a de João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para Jesus. A gente está aqui o tempo inteiro, cara, tentando lutar com as inconstâncias da nossa idade, com as distrações da nossa geração, e eu estou o tempo inteiro, toda sexta-feira, e todo contato que eu tenho, todo gabinete que eu faço, todas as vezes que eu prego, toda live que eu faço, eu tento de alguma forma trazer para a tua memória que Deus tem coisas para você que são infinitamente maiores do que tudo aquilo que você já experimentou. João Batista falava: ei, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem que a gente tem para a nossa geração é: ei, o reino dos céus já veio, Jesus morreu e já ressuscitou, mas entenda, Ele está contando com você. Ele conta com você, a tua casa conta com você, ei, os teus primos contam com você, os seus amigos contam com você, porque se aquilo que habita em você tem poder para trazer ressurreição, não permita que nada morra perto de você, cara. Não permita que nada morra perto de você. Seja intencional com o que Deus te entregou. A Bíblia diz que na sexta-feira da paixão, no dia em que o céu se recusou a brilhar, Jesus morreu.
E é esse convite que eu quero fazer para você em nome de Jesus. A gente vai finalizar esse culto. Mas eu não sei o que precisa morrer dentro de você, cara. Mas eu sei que tem algo que precisa morrer. Talvez sejam distrações, talvez sejam acessos que você deu a coisas que você sabe que não são boas para você. Eu não sei as vozes que têm te influenciado, eu não sei quem tem te aconselhado, eu não sei os sonhos que têm batido no teu coração, eu não sei o que te inspira, eu não sei o que você olha e os seus olhos brilham, eu não sei, cara, eu não sei nada externo à tua história que te influencia, mas eu sei que tem algo dentro de você, cara, que quer aumentar o nível de influência sobre você. Existe uma voz dentro de você e ela quer ecoar, mostrando para você os passos que você precisa dar, os lugares para onde você precisa ir. Ei, em nome de Jesus, entenda isso, cara. Tem um pastor, cara, muito conhecido, ele foi um dos grandes avivalistas há 2 décadas atrás. E ele disse que na igreja dele, quando ele adotou uma norma, tudo mudou. Ele falou o seguinte: eu faço gabinete com qualquer pessoa da igreja, mas antes de te atender, você vai ter que esperar 2 horas ali, orando em línguas. Sabe o que aconteceu? 90% dos gabinetes foram cancelados antes de começar. Porque quando as pessoas começavam a ouvir o que o Espírito que habita nelas falava, não precisava de conselhos humanos, quando já tinha a palavra de Deus. Mano, isso é muito forte. As pessoas chegavam e falavam: pastor, obrigado, tá? Mas eu já entendi o que eu tenho que fazer. Cara, presta atenção nisso. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. E a minha pergunta é: quão grandes são os seus desafios? E quão grande é o teu Deus? Mano, os meus desafios são inúmeros, mas na boa, eu olho para eles todos com desdém. Kezinha chegou para mim essa semana e falou: amor, como é que você consegue? Eu falo: cara, é tão ridículo tudo que se levanta que para mim virou piada. Eu venho para cá e sabe o que eu percebo? Tudo aquilo que tenta desdenhar do que eu estou construindo, na verdade quer impedir o que Deus está fazendo. Cara, se você parar para ouvir aqueles que lutam contra você, você vai deixar de olhar para o Deus que batalha por você. Eu falei sobre isso essa semana no Insta, cara, olha que louco isso, presta atenção em nome de Jesus. Se você der mais atenção aos seus adversários do que você dá às suas promessas, a tua batalha já foi perdida. Se você for menos intencional para viver os sonhos de Deus do que o diabo é intencional para sufocar os sonhos de Deus, você já perdeu essa batalha. Se você se envolver menos com o teu chamado do que todo o inferno se envolve para sufocá-lo, você já perdeu essa batalha. Você sabe por que tem jovens que não conseguem sair do lugar? Porque você é mais passivo do que o seu adversário é ativo contra você. E você está sentado esperando as promessas se cumprirem. E ele está de pé tentando sufocá-las antes delas se cumprirem. Ei, eu tenho um grito para a minha geração. Eu tenho um manifesto para a minha geração. Sabe qual é? Esse grito é: ei, levantai-vos, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ei, levanta a tua cabeça e perceba: Jesus entrou na tua vida, irmão. Para de olhar para os teus desafios e dar para Ele mais autoridade do que você dá para o Deus da tua história. Jesus quer levantar aqui teólogos, pastores, avivalistas, evangelistas, músicos, escritores, empresários, empreendedores. Ei, até quando o Vale do Silício vai ser cercado de caras que não acreditam no Deus vivo? Você sabia, cara, e desculpa se eu já falei sobre isso. Desculpa, mas eu tenho que falar. Você sabia que grande parte dos hospitais de excelência construídos durante séculos, grande parte das universidades, referências até hoje, grande parte dos teólogos, daqueles que criaram teorias que até hoje baseiam a física, a química, sabia que todos eles eram cristãos? Você sabia que a igreja ocupava o papel de governo e ela estabelecia muito do que era feito na história? Ei, a gente perdeu por um grande tempo esse papel. Você já imaginou, cara, alguém como você à frente de uma empresa como o Instagram? Você já imaginou alguém como você ganhando um prêmio, sei lá, Nobel? Mano, entenda uma coisa: todos os caras que ganharam o Nobel um dia tiveram a idade que você tem. Todos os caras que construíram grandes empresas de tecnologia um dia tiveram a idade que você tem. Eu li esses dias um relato sobre os caras que começaram depois dos 70 anos. Eu pirei, mano. O cara que criou o KFC começou depois dos 70, até não sei quantos anos ele era garçom. O cara que fez o Guerra nas Estrelas, eu esqueci o nome dele lá, Isso, thank you. Obrigado, nerd.
O George Lucas, ele trabalhava como garçom até não sei quantos anos, entenda isso. Foi a mesma analogia que eu fiz no culto de domingo, cara. Você pega o cara da Tesla, esse cara ele acredita que até 2040 a SpaceX vai poder colonizar Marte. Esse cara está desenvolvendo coisas que ninguém nunca imaginou. E a minha pergunta é, se existem pessoas que não acreditam no Deus vivo, que têm acreditado em impossibilidades, por que nós não temos nos movido por elas? Me confronta alguém que não acredita em Deus se mover mais por impossibilidades do que você que está ouvindo falar do Deus do impossível toda sexta-feira. Isso me confronta, isso me incomoda. Me incomoda quando alguém vem falar comigo: pastor, eu desisti do meu casamento. Por quê? Eu não acredito que vai dar mais certo. Mano, tem alguém acreditando que vai colonizar Marte. Você não acredita que Deus pode mudar a tua casa? Pelo amor de Deus, irmão, vamos parar para pensar no que a gente está fazendo e falando. Pastor, eu queria entrar no college, mas eu acho que pelo meu nível de inglês, ou pela minha condição, ou pelo não sei o que, é impossível. Irmão, presta atenção. Ou a gente se move por um Deus de impossibilidades, ou a gente fecha as portas dessa igreja e a gente vai pra Disney, velho. Porque o que faz a gente ser o que a gente é justamente acreditar no que ninguém acredita e se mover por aquilo que nenhum homem poderia fazer. Você tá aqui hoje, para muitas pessoas era impossível. Olha para onde você tá. Eu lembro que até 3 anos atrás eu nunca tinha vindo pra América. Há 3 anos eu fiz a minha primeira viagem para cá. Eu fui para Dallas, no Texas. E eu lembro que eu ficava olhando aquilo. Quando eu era moleque, meus amigos iam para Disney. Meus pais se sacrificavam o ano inteiro. Eles ficavam atrasando as mensalidades, porque durante um período a gente passou dificuldade financeira. Ouça isso. Só que meus pais não queriam que a gente tivesse um estudo menor ou de menor qualidade do que a gente sempre teve. Então eles iam atrasando as mensalidades. No final do ano eles alugavam a nossa casa. A gente saía de casa e ia dormir 1 mês, 2 meses no escritório do meu pai para conseguir pagar os estudos. Então eu era alguém que estava num momento difícil, mas eu estudava numa escola em que todo mundo prosperava. E eu via meus amigos vindo para Disney, cara. E eu falava: cara, será que eu nunca vou? Eu vi os meus amigos voltando da Disney com fotos, álbum de fotos. Eu falava: cara, será que eu nunca vou? Será que eu nunca vou conseguir ir para a América? Cara, eu gosto tanto, eu vejo as séries de lá, eu vejo os filmes de lá, eu sei sobre um monte de coisa de lá, eu gosto de ouvir as histórias a respeito da América, eu gosto de ler livros sobre caras que fizeram história na América. Será que eu nunca vou para lá? E aí Deus pega alguém cheio de sonhos e impossibilidades, em dúvida, com a mente em caos, e fala: ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você não foi para a América quando era moleque, mas a tua filha vai brincar na Disney. Você não foi na Disney quando você era adolescente, mas a tua filha vai ter um annual pass da Disney. Talvez para alguns aqui isso possa parecer tão fútil, mas eu só quero te dizer uma coisa: Deus se importa com aquilo que você se importa também. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Las Vegas, mano. Eu aluguei um carro, uma igreja me chamou para participar de uma conferência. Eu aluguei um carro conversível, Beto. Eu fiquei tão sem grana no final da viagem que nos últimos 3 dias a minha programação era dormir dentro do carro. Eu falei: mano, quer saber? Tanto faz, velho. Tô em Vegas, vou dormir no carro em Vegas, tá tudo certo. Eu lembro, cara, como uma criança realizando um sonho. Quando eu entrei a primeira vez naquela cidade, eu falei: uau, Deus realiza sonhos, cara. Eu lembro quando eu me mudei, eu que a gente pegou a chave da casa que a gente está morando aqui hoje. Cara, você tem que trazer à tua memória aquilo que está em esperança, mano. Eu lembro quando eu recebi o convite para vir. Eu lembro quando eu dei a notícia para os meus pais que aconteceu o que Deus prometeu 13 anos atrás. Eu lembro da minha despedida no aeroporto no Brasil. Eu lembro de coisas que Deus me prometeu quando eu estava no leito de hospital. Eu lembro de coisas que Deus me prometeu quando tudo parecia impossível. Sabe qual é o meu convite para você? Lembra também, cara. Lembra de quem você era 2 anos atrás. Ei, deixa eu te falar. Lembra de quem você era há 10 anos atrás. Lembra dos sonhos que moviam o teu coração. Como que eles parecem pequenos hoje. Talvez tudo que você queria, mano, era só não repetir. Eu já tive esse sonho. Eu lembro que no 2º ano eu falei: cara, tudo que eu quero é não repetir. Eu só não quero repetir. Eu fiquei em recuperação, só queria passar. Ei, entenda. Um moleque que só não queria repetir, já carregava dentro de si, mesmo sem saber, projetos e sonhos de um Deus que queria soprá-lo sobre as nações. Se enxerga, cara, na mesma perspectiva que o teu pai te enxerga. Você vai muito mais longe.
seus pais foram. Você vai viver muito mais promessas do que você imaginou que viveria. Você vai experimentar muito mais coisas do que você imaginou que experimentaria. Mas tudo isso você só precisa de um passo de fé. É reconhecer: Deus, se não for você quem faz, eu não quero. Se não for você comigo, eu não quero. Deus, se você falar, daqui em diante eu não vou contigo, eu não quero ir mais. Eu não quero estar em lugares que você não está. Eu não quero fazer coisas que você não me chamou para fazer. Irmão, você sabe por que o céu é um lugar desejável? Porque a Bíblia diz que Jesus está lá. Eu quero ir para o céu porque a Bíblia diz que Jesus está lá. Porque eu quero estar onde Ele está. A gente tem que tentar ressignificar os nossos sonhos. Os nossos sonhos sem Ele não fazem sentido. Porque não tem nada mais vazio do que um sucesso sem Deus. Eu quero te incentivar em nome de Jesus, cara. A gente está terminando. Você tem um final de semana pela frente com a tua família, ou talvez distante dela, mas em nome de Jesus, nesses dias de Páscoa, deixa o Espírito de Deus soprar sobre você e trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Fique de pé em nome de Jesus, deixa eu orar com você. Nesses dias de Páscoa, deixa o Espírito de Deus soprar sobre você e trazer à vida aquilo que parecia morto. Nesses dias de Páscoa, cara, deixa o Espírito da ressurreição invadir áreas que pareciam sem esperança para você. Eu gosto de pregar todos os dias como se fosse a minha última vez. Que tal você ouvir a palavra todos os dias como se fosse a última vez? Que tal você começar todas as suas segundas-feiras como se fosse a última vez? Ei, que tal hoje à noite, no teu quarto, no teu lugar secreto, sozinho, com a luz apagada, você começar a falar para Ele algumas coisas que você precisa ou que tem te afrontado como se fosse a última vez? Que tal a gente começar a tratar com mais urgência, cara, o chamado de um Deus que nos amou primeiro? Feche teus olhos em nome de Jesus. Deus, sopra sobre nós, Pai, urgência para viver o teu chamado. Sopra sobre nós, Jesus, urgência para cumprir os teus desígnios. Sopra sobre nós, Jesus, urgência para viver a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus, toda a mediocridade que tem cercado os nossos pensamentos, que saia agora para que entre o novo de Deus. Que saia agora para que se estabeleça a vontade de Deus. Eu oro agora por toda apatia e toda distração no meio da minha geração. Sai agora. Todos os deuses que têm se levantado diante de nós e que têm roubado espaço no nosso coração para o Senhor, Pai. Todos os deuses que a gente sem perceber tem levantado altares. Eu oro em nome de Jesus, Pai, muda a nossa história, Pai. Muda a nossa história, Jesus, restaura os nossos sonhos. Se você deseja isso, levante as suas mãos em nome de Jesus, cara, de olhos fechados. Levante suas mãos o mais alto que você puder e declare comigo assim, diga: Pai, com autoridade, diga: Pai.